Muito bem, amados, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, Lucas capítulo 10, verso 25, né? Hoje nós temos a presença também no culto, né? O Eliezer veio no culto hoje, veio de manhã, né? Acho que está aqui também por aí, já correndo. Aliás, não, está no bercinho, né? Bem como a Alice também, né? Pequenininha, mas já está no primeiro culto dela, né? Que bênção. As crianças tão lindas, mas como uma igreja é preciosa, através das crianças que nós temos. E fora o ministério infantil, que nós temos lá um monte de criança no outro auditório, né, cultuando, adorando a Deus. A coordenadora do Ministério Infantil, pastor, queremos fazer uma noite do pijama, não sei qual é o dia, não lembro mais já, né? 3 de abril, pode fazer, bênção de Deus, né? Semana passada fizeram uma atividade linda também na rua, com as crianças. Olha, parabéns a todas que estão no Ministério Infantil. Falar em ministério, terça-feira agora nós vamos ter a reunião com todos os voluntários e todos que estão em algum dos ministérios na igreja. Terça-feira, 20 horas, tá bom? Os líderes de aprisco, 19h30. Muito bem, reunião para todos. Vamos lá para o texto, então. Diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 25. Assim diz o texto. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu faço para ter salvação? Aí Jesus, ele não responde. Jesus, como mestre, ele faz 2 perguntas. Diz assim o texto, verso 26. O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como é que você lê? Ou como é que você interpreta? Verso 25. Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao teu próximo como a você mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, está provado, está passado. Faz isso, e você vai viver, ou seja, você vai ter vida eterna, faz isso, e você vai viver, vai ter a vida eterna. Verso 29, mas ele, o perito na lei, o doutor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, e interessante, Jesus não está respondendo para ele diretamente, como ele quer ouvir, mas ele conta uma história, uma parábola, e através dessa parábola Jesus vai explicar quem é o próximo. Diz assim, verso 30. Em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, esses lhes tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Verso 31. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Verso 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde estava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Verso 35. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Verso 36. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Verso 37. Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Amém? Vá e faça o mesmo. O que Deus vai falar com a gente hoje? O seguinte, vá e faça o mesmo. O que Ele vai falar conosco hoje? Vá e faça o mesmo. O que Ele vai falar para cada líder de aprisco, para cada discipulador, para cada voluntário, para cada um de nós, você que hoje vem pela primeira, segunda ou terceira vez, o que Ele vai falar contigo? Gente, vai e faz o mesmo. Como é que eu vou ter vida eterna? Vai e faz o mesmo.
Parece simples, porém não. Deixa eu abrir um pouquinho mais o texto para trazer entendimento e compreensão de que o que acontece. Um perito da lei, que estudava a lei, o Antigo Testamento, a lei dos judeus, e faz uma pergunta querendo pegar Jesus de alguma maneira. E pergunta: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus, como um mestre, não sai dizendo, faz assim, faz assado, não. Jesus faz duas perguntas. Primeiro, porque eles tinham o hábito de carregar uma peça no punho, no braço, e era amarrado com uma faixa, uma caixinha. Chamado na Bíblia, e você já deve ter lido na Bíblia, a palavra chamada filactério. Era uma caixinha. Dentro desse tal de filactério, tinha a lei, o resumo da lei. Quando Jesus é perguntado o que eu faço para herdar a vida eterna, como Jesus diz, olha para o teu braço e lê, está aí. E ele responde então, olha, o que a lei diz? Não só Jesus pergunta o que a lei diz, mas como é que tu interpreta, como é que tu entende? E é uma coisa que nós precisamos realmente entender as Escrituras, para isso a gente tem que ler todo dia a palavra de Deus. E aí, Jesus faz para ele, como tu lê, o que está escrito e como você entende. Ele respondeu, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu certo, vai e faz isso, pronto, está resolvido, você vai viver. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Aí nós entramos em outro problema teológico, que os judeus tinham uma certa interpretação de quem é o próximo. E tinha uma discussão entre eles, quem é o próximo? O próximo é o meu parente, o pai, a mãe. Mas eles não tinham próximo algumas pessoas que eles não gostassem. Vamos dizer que brasileiro não gostasse, digamos que nossos vizinhos, Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Então a gente não é amigo deles. Tivesse uma grande rivalidade, guerras e tudo mais. Então não era considerado próximo. Acontece que os judeus, eles tinham ódio e inimizade com um povo que morava muito próximo junto deles ali, que é os samaritanos. Havia uma intriga, tanto que João, capítulo 4, vai falar de uma mulher que é samaritana, e eles ficam admirados, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, e a próprio texto vai dizer que os samaritanos e os judeus não se dão. E aí Jesus vai trazer uma explicação sobre quem é o próximo, e Jesus vai colocar, elogiando, o que talvez o perito na lei e os demais estavam esperando, que fosse colocar quem ia dar suporte, socorro e ajuda, um judeu. Só que Jesus não colocou judeu. Jesus colocou um samaritano, como herói, como cara bom. E aí, Jesus, tanto que quando Jesus diz quem é, Jesus faz a pergunta para ele, qual dos três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? Quem você acha que é o próximo? Né? Quem você acha dos três que foi o próximo? E ele não responde assim, foi os samaritanos. Ele não dá o braço a torcer. Ele não diz, é os samaritanos. Ele diz, aquele que teve misericórdia. Mas ele não diz, porque tinha uma rivalidade muito forte. Mas eu quero trazer o texto para uma aplicação, meus amados. Quem sou eu? Quem eu sou? Eu quero trazê-los nessa noite para 5 pessoas, 5 tipos de pessoas, que nós vamos encontrar no texto de Lucas capítulo 10, do versículo 25 em diante, quando Jesus vai falar sobre esta parábola, essa comparação. Meus amados, quando nas nossas Bíblias tem o título assim, a parábola do bom samaritano, mas alguns séculos atrás não tinha títulos, as Bíblias não tinham títulos, não tinham capítulos e nem os versículos, mas tinha história. E começa o texto dizendo assim, descia um homem de Jerusalém, porque Jerusalém é serra, é cidade bem lá no alto, tipo assim, Caxias do Sul, tá? Bento Gonçalves, descia de Caxias, tá? Para a cidade de Bom Princípio, tá? Ou Montenegro, descia para lá. Era na serra, Jerusalém, e ele descia para Jericó. Jericó é planície.
distância mais ou menos entre uma e outra, dá mais ou menos 27, 30 ou mais quilômetros de distância. Só que era uma descida íngreme, estradas muito tortuosas, e ali era um caminho, era uma descida. Jerusalém é uma cidade grande, uma capital, era uma cidade turística também. Muitas pessoas iam lá para fazer comércio, iam também para turismo, iam para Jerusalém. Aí a Bíblia diz o seguinte, que um homem, ele descia de Jerusalém, uma cidade importante, e descia para Jericó. Era um caminho perigoso. Geralmente eles andavam entre Jericó e Jerusalém, como é uma estrada também um pouco deserta, tinha assaltantes. Eu digo que o problema do crime não é uma coisa atual, mas como tem criminalidade hoje? Na época de Jesus, quase 2000 anos atrás, já tinha. Porque a Bíblia, o texto sagrado, diz que ele caiu na mão de quem? Dos salteadores. Ele caiu na mão dos assaltantes. Não só esses homens assaltaram, tiraram o que ele tinha, tiraram a roupa. Ele ficou sem roupa. Não só isto, bateram, surraram, ao ponto dele desmaiar, ao ponto de não parar de bater, enquanto o homem não estava praticamente morto. Talvez, o que aconteceu, às vezes acontece, a pessoa não tem dinheiro, o cara fica irritado e começa a bater. Tem um amigo, um pastor já é falecido, que ele dizia o seguinte, olha, eu sempre carrego algum troco no coisa, porque se der um assalto, pelo menos eu tenho algum dinheiro. E um dia aconteceu, ele tinha acho que 5 ou 10 reais, ou 15 reais, e chegou alguém e disse, ô tio, dá um dinheiro aí. Disse ele, olha, eu não tenho muito, eu tenho aqui uns 5 ou 10 reais. E tirou, tinha uns 10 reais, pastor Lauro, né? E entregou para o cara foi. E ele não bateu, não surrou, ficou, entende? Talvez esse homem não tinha dinheiro. Então tentaram tirar de tudo dele. Ele ficou sem nada. E algumas coisas que nós vamos aprender, aqui no texto que nós lemos, é que sempre na nossa caminhada, na nossa vida, nós vamos encontrar alguém necessitado. Esse homem, a Bíblia diz que bateram nele ao ponto dele quase morrer. E ele estava tirado no chão como morto. Sempre na nossa caminhada, nós vamos encontrar alguém que está precisando. Alguém que está necessitado. Na tua vida, na história da tua vida, você já encontrou alguém que estava assim, na terra, estava no chão, destruído, arrasado. E sempre nós vamos encontrar alguém assim. Segunda lição que nós podemos aprender, que sempre nós também seremos um necessitado. Um dia a gente está bem, outro dia a gente não está tão legal. Um dia a gente está ajudando alguém, mas outros dias nós estamos precisando de ajuda. Um dia a gente está consolando, a gente está fortalecendo, mas tem outros dias que a gente está precisando de ajuda. O apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós temos que estar preparados para o dia mau. Então tem um dia que não é bom. Tem um dia que é um dia difícil. É um tempo difícil na vida. É um tempo difícil na nossa caminhada e na nossa jornada. Tem um dia que não é bom. E a Bíblia diz para que vocês possam resistir o dia mau. Então tem momento que a gente precisa de ajuda. A gente precisa de socorro. Tem momento que a gente vai encontrar pessoas necessitadas, mas tem momentos que nós vamos precisar. Quem sabe hoje, você entrou por essa porta precisando de um socorro, precisando de uma ajuda. Mas em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje restaurado, fortalecido e muito abençoado por Deus. Amém? Tem dias que são diferentes. Então vamos aprender que sempre vamos encontrar alguém necessitado. Segunda lição, sempre vamos precisar também de alguma ajuda. Eu digo, não é, meus amados, porque a pessoa ela tem posses, tem dinheiro, que ela está bem. Às vezes a pessoa tem recurso, mas ela está arrasada por dentro. Ela está se sentindo um lixo. Essa pessoa tem, parece que de tudo para ser feliz, mas não é. Como a gente gosta de dizer o seguinte, que pode até ter dinheiro e pode comprar o melhor colchão do mundo, mas o dinheiro compra o colchão, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar um remédio caro e pode pagar um médico caro, mas não compra a saúde. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não compra um lar, não compra uma família. O dinheiro não resolve tudo na vida do ser humano. Às vezes nós estamos precisando.
Terceira lição que nós podemos aprender no texto, que sempre haverá os que não se importam com a gente. Tanto faz você estar ruim, tanto faz você estar bom. Não se importa. Há pessoas ao nosso convívio que não se importam com a gente. Você está bem? Tranquilo. Se não está bem, também não faz diferença, não se importa com você. Por quê? No texto nós vamos encontrar pessoas que passaram por esse homem que estava quase morto e não se importaram com ele. Não deram nenhuma importância para ele, não acharam que era problema, e às vezes as pessoas assim, olham para você, acham que você não tem problema, mas é que você não é aquela pessoa que sai contando a tua vida para todo mundo, mas tem problema. E às vezes nós vamos encontrar assim, pessoas que não se importam, pessoas que você gostaria tanto que se importasse com você, e não se importa. Às vezes é o marido, nem se importa com a esposa, com o que ela está passando, com o que ela está sofrendo. Às vezes é a esposa que não se importa com aquilo que o marido está sofrendo e passando. Sofrimento não é igual. Ninguém é igual. Na face da terra ninguém é igual. Cada um de nós tem uma digital, é diferente. Diferente a nossa digital. A íris do olho é diferente totalmente. Embora sejamos 7 bilhões no planeta, ninguém tem igual, cada um é diferente. Aliás, a gente sempre diz, né, que os filhos também, você tem 3 filhos, são totalmente diferentes um filho do outro. Aliás, dizem também as mulheres que até na hora do parto, o parto de um filho para o outro também muda tudo, é diferente. É verdade ou não é? Sim, só as mulheres, né? Muito bem. Mas o homem também sofre, né, gente? Não dor de parto, uma dor de dente de um homem é muito mais multiplicada que a dor de dente de mulher. Calo do homem, dói, diz alguns que dói mais, enfim. Mas vamos para a palavra, irmãos. Amém? Então sempre vai existir pessoa que não se importa com você. Você se importa com elas, mas elas não se importam com você, é a mesma medida que você se importa. Quarta lição que podemos aprender do texto, sempre existirá os poucos e raros que se dispõem a socorrer. Sempre vai ter pessoas que se importam mesmo com você. Se importam com a tua vida, se importam com a tua vida emocional, se importam com aquilo que você sente, com aquilo que você passa. Há pessoas que conhecem você pelo semblante e dizem, o que aconteceu? O que está diferente? Se importa, percebe, vê. Filho, o que tem? A mãe percebe, a mãe tem um olhar assim de raio-x. Filho, o que tu tem? Ah, estou bem. Não, tem alguma coisa. E às vezes não quer contar, mas tem. Tem gente que se importa. Tem gente que se interessa por você. Não são muitos, mas tem. Tem gente que se interessa por a gente. E não é porque muita gente não se interessa, que não tem ninguém que se interesse. Tem um samaritano. E quinta lição que eu tiro daqui, eu extraio, é o seguinte, que Deus se importa com você. Deus se importa com a tua vida. Deus tem interesse com a tua vida. Sabe por quê? Porque lá na Bíblia, Deus já diz o seguinte, amem, me amem, amem ao Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, ame ao Senhor. Aí Deus assim, ame ao Senhor, mas ame também ao próximo. E parece que para nós é apenas Bíblia, mas é prática, que Deus quer nos levar e Deus quer nos conduzir. E eu quero dizer que o verdadeiro cristianismo é investir na vida de alguém caída e necessitado. Razão porque a igreja existe, razão por causa da existência da igreja, é socorrer o aflito, a socorrer o necessitado. A Bíblia diz que a verdadeira religião é se importar com as viúvas e com os órfãos. Falando isso, num tempo que foi escrito o Novo Testamento, que não tinha nenhuma ajuda social da parte governamental com as viúvas. Marido morreu, a esposa não tinha nada para viver. E já está numa idade em que
não tem saúde, não tem condições de trabalhar, não tinha mercado de trabalho para a mulher, e a viúva ficava lá, catando nas latas do lixo. E a Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar e se interessar da viúva, da necessitada, e do órfão que não tem mais pai. Os pais iam para a guerra e morriam. Dava uma doença, uma infecção, não tinha uma saúde com a tecnologia e avanço que tem hoje. As pessoas morriam por um resfriado, por uma gripe, e ficavam sem paz. Isso que é o trabalho da igreja, é cuidar. Responsabilidade da igreja é cuidar. Aliás, a igreja é um hospital. Aqui em São Leopoldo, infelizmente, temos apenas um hospital, que é o nosso centenário. O tamanho da cidade, e socorre cidades em torno de São Leopoldo, várias pequenas outras cidades, mas a igreja é um hospital, que socorre o aflito na alma, no coração, o desesperado, e a igreja, irmãos, ela precisa cumprir a sua missão, que é sair das quatro paredes e avançar. Por isso que nós estamos agora preparando-nos para essa campanha, que é a campanha das Casas de Paz, onde nós vamos organizar de 2 em 2, para irmos exatamente naqueles que estão caídos, naqueles que estão sofrendo, naqueles que estão padecendo, ok? Então eu digo assim, que se você vai viver a vida para você, achando que a melhor coisa é você viver para você, eu digo assim, a tua vida ela é chata, a tua vida é sem graça, a tua vida é sem mérito nenhum, porque não existe mérito eu viver para mim, eu investir só em mim. O segredo de uma vida abençoada é eu parar de viver para mim e eu viver para o outro. A gente é muito mais feliz em ajudar, em socorrer, do que viver só para mim. Não existe felicidade quando eu só penso em mim e apenas quero investir em mim e eu me preocupo comigo e comigo e comigo. Não existe felicidade. Felicidade que vem da parte de Deus é quando eu saio para investir na vida de outros. Tanto que Jesus organiza de 2 em 2 para eles irem às cidades e os povoados, entrar na casa dos necessitados e levar paz. Tanto que Jesus, quando vocês entrarem numa casa, diga assim, paz seja neste lar, paz seja convosco, para levar paz. E às vezes o que tira a paz? Doença, enfermidade, problemas, inúmeros e vários problemas. Aliás, os maiores problemas, eles nem são externos. Os maiores problemas do homem é interno. As maiores batalhas, às vezes, estão dentro de casa. A Bíblia mesmo diz que nos últimos tempos, seria pai contra os filhos, filhos contra os pais, e nunca houve tanta guerra como dentro de casa. Onde mais precisa paz é dentro de casa. Às vezes crianças com mau rendimento escolar, porque não aguenta de ver tanto problema dentro de casa. Aí o filho vai para a escola vendo a discussão do pai e da mãe, a mãe chorando no canto, o pai chorando no outro. Às vezes são situações inúmeras. Às vezes os grandes problemas, como nessa semana, foi uma semana bem agitada na área do aconselhamento pastoral, alguns problemas financeiros dentro das casas. Eu digo, às vezes o problema é financeiro, falta de dinheiro, gera conflito dentro de casa. Às vezes gera também porque tem bastante dinheiro. Está sobrando, mas não é eu que tenho que pagar isso, não, tu que tem que pagar aquilo, porque tu disse que ia pagar e não pagou, para papá, e vira um baita de um problema por causa de finanças. Recomendo todo mundo, não temos na nossa livraria, mas precisamos encomendar um livro chamado assim, Até que as finanças, até que o dinheiro vos separe. Porque na Bíblia diz o seguinte, até que a morte o separe. Às vezes é finanças, problema de dinheiro. Até que o dinheiro o separe. Eu recomendo que cada família tenha o seu exemplar e leia, para evitar alguns males. Ok? Muito bem. Então, meus amados, existem muitas pessoas machucadas. Muitas e muitas pessoas feridas. E nós estamos iniciando nos próximos dias as casas de paz. Mas eu gostaria de definir hoje quem eu sou. Com base no texto que nós lemos, porque aqui tem 5 personagens. Eu quero falar sobre um pouquinho sobre cada um desses personagens. Ok? 5 personagens, quem eu sou entre esses 5? Qual deles eu me identifico? O primeiro deles, vamos mencionar o homem que foi assaltado. Que vamos nominar aqui, dentro da campanha que nós estamos fazendo, que são os filhos da paz. Filho da paz é a casa que precisa que a gente vá lá para orar por eles. Durante 7 semanas, mais uma. 8 na realidade. Nós vamos ir naquela casa e orar. Ler uma palavra, ler um texto que o pastor vai estar enviando e colocando na mão de cada dupla,
vai ler aquele texto, aquela passagem bíblica, e vai fazer uma oração para gerar a paz. Durante 7 semanas vamos fazer isso. Nós vamos deixar de viver um pouquinho para a gente, para viver para outros. Aí a Bíblia diz o seguinte, que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Talvez era uma pessoa descuidada, porque não se desce de Jerusalém para Jericó sozinho, por causa do perigo dos assaltos. Talvez ele era desavisado, talvez ele, por alguma outra circunstância, resolveu seguir aquele caminho perigoso. Os assaltantes ficavam na tocaia, ficavam de tocaia. Então o que esse homem sofreu? Ele sofreu o assalto, né? Não apenas levaram tudo, mas bateram muito. Eu digo assim, tem pessoas na nossa vida que não apenas tiram o que a gente tem, mas ainda massacra mais, destrói mais. Tem pessoas que não estão satisfeitas, quem sabe por ter botado o teu nome no lixo, por ter te arrasado, ainda continua a perseguir. Continuam ainda querendo a tua destruição total, completa e absoluta. São os assaltantes. Meus amados, são aqueles que sugam. São aqueles que roubam materialmente. Roubam também emocionalmente. São às vezes dentro do lar aqueles que traem tristeza, aqueles que deixam no prejuízo. Às vezes pode não ser alguém, mas pode ser uma situação, uma doença, uma decepção, uma solidão, uma depressão, uma angústia, um medo, um trauma, preocupações, doenças, droga, vícios, que prende uma pessoa, a pessoa quer sair do vício e não consegue. Ela sai, consegue se manter uma semana, um ano, um mês, 2 meses, 3 meses, daqui a pouco de novo tomba. É algo que fica aprisionando, fica roubando, fica sugando, fica tirando. E são pessoas que precisam de um socorro, precisam de ajuda. Quem são os assaltantes da tua vida? O que tem roubado de você? E tem deixado você triste, abatido, destruído? Que tem te feito chorar? Que não tem te deixado dormir direito? O que tem sido assaltante na sua vida? Talvez não é uma pessoa, talvez é uma situação. Talvez é algo inesperado que veio sobre a tua vida e tirou aquilo que você tinha. Então nós temos 2 pessoas aqui. O que foi assaltado, bateram. Ele estava quase morto. Às vezes a pessoa está assim, já está como morto. Não tem mais nem desejo mais de viver. E sabe, eu estou falando de alguém aqui que pensou até em tirar a vida, que não aguenta mais. Talvez já desistiu, acha que não tem mais esperança. Ninguém se interessa por mim. E aí vê alguém passando por ele e não dá bola. E o texto vai falar também, falei do que apanhou, do que foi roubado, falei do assaltante, aqueles que roubaram, aqueles que tiraram. Eu falo um pouco também do sacerdote. O sacerdote era uma pessoa religiosa, vivia para o templo, recebia os animais que iam para o sacrifício e dedicava a sua vida. Eram muitos sacerdotes e era organizado o sacerdócio em turnos. Não turno como numa empresa, de 8 em 8 horas, mas o sacerdote ia para Jerusalém, uma boa parte dos sacerdotes moravam lá em Jericó, e eles eram organizados em turno. O ano era dividido eram 12 meses, então eles faziam 24 turnos. Cada 15 dias ficava com o sacerdote. Cada 2 semanas, o sacerdote. Então o sacerdote ia para Jerusalém, ele ficava 14 dias, e depois de 14 dias terminava o turno dele, ele ia para casa, para estar com a sua família. Ele estava cerimonialmente limpo, porque para poder exercer, ele estava puro. E uma das leis para o sacerdote não podia tocar em morto ou cadáver. Talvez esse homem, sacerdote que descia por ali, olhou o homem e disse, olha, se está morto eu não posso tocar no cadáver. E aí a Bíblia diz que ele passa do outro lado, passa longe ainda. E não se importou. Estava cerimonialmente puro, não podia tocar em cadáver. E eu considero assim, são pessoas na igreja. Vai na igreja, gosta do culto, mas não se importa com os outros. Busca uma bênção para si, mas não busca a bênção pelo outro.
Ou também o máximo busca a bênção para a sua família, para os seus a qual ele ama. Mas aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que o meu próximo não é quem eu amo, mas é quem ele realmente necessita e precisa. Ok? Então são pessoas da igreja, conviviam no tempo, certo? É o tipo de pessoa que não está aí, nem aí para os outros, não está preocupado com os outros, mas quer viver para si. Eu digo que vida cristã não é viver para mim. Quando realmente a minha conversão ela é completa, eu não vivo mais para mim, mas agora eu vivo para o outro. Como diz o hino, né? Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar o irmão. Esse é o sentido do cristianismo. Esse é o sentido de ser um cristão. Tanto que o exemplo de Cristo, que deixou a sua glória, desceu e foi crucificado, foi morto, morreu por nós. Ele deu-se por nós, entregou-se por nós, deu a sua vida por nós. Então o sacerdote, a Bíblia diz que ele passou longe, não se importou. E aí eu caracterizo como algumas pessoas também, que elas não querem ajudar ninguém. Elas querem apenas uma religião em que eles cresçam para eles, se alimentam para eles, mas eles não se doam pela causa de outros. Aí nós estamos agora lançando, preparando casa de paz. Não, eu quero adorar a Deus na igreja, eu quero servir a Deus na igreja, eu quero sentir a presença de Deus na igreja, eu quero chegar na igreja e adorar, mas terminou o culto, quero ir para minha casa e eu não quero me envolver. Nós somos chamados não para isso, queridos. Quer morar no céu? Quer ter vida eterna? Vida eterna é me doar. O apóstolo Paulo ele vai dizer, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas esse viver, Cristo vivendo em mim, ele operaciona atitude relevante para fazer para o outro. E aí então o sacerdote assim, não, eu não vou me envolver. Duplas de casa de paz e ajudar alguém eu não vou. Eu vou fazer, já fiz a minha parte, eu já trabalhei muito no reino de Deus. Eu não é agora, não é minha vez, deixar para os mais novos, deixar para outros fazerem. Não, você já fez, continua a fazer, porque Deus vai te abençoar e Deus quer te usar. Amém? Deus não nos quer como espectadores, amém? Deus deseja que nós estejamos lá na linha de frente, batalhando e lutando. Então esses são os sacerdotes. Os levitas, quarto tipo. Muitos consideram o levita aqueles que são cantores. Mas os levitas, na realidade, no Antigo Testamento, eram as pessoas que transportavam o tabernáculo. O tabernáculo era desmanchado num lugar, e eles transportavam, eles serviam, eles ajudavam na casa de Deus. Se nós fôssemos interpretar como os músicos, o músico gospel, aquela pessoa que toca na igreja, coopera. Eu considero, sim, os levitas como aqueles que têm um cargo na igreja, têm um título na igreja. Um título eclesiástico. E aí está preocupado com o seu êxito, com o seu sucesso, o meu ministério dentro da igreja. E observa que o sacerdote exercia o seu trabalho dentro da igreja. O levita fazia também o seu trabalho dentro da igreja, dentro do templo. Mas fora eles não eram. Só que Deus não quer você, um cristão, dentro da igreja. Deus quer que você seja um cristão fora da igreja. O seu testemunho, a sua dedicação, a sua ação, a sua atitude. É para isso que nós somos chamados. Crente, tempo integral. Cristão, tempo integral. 24 horas por dia, 31 dias por mês, 366 dias, já pegando o bissexto, certo? Ser um cristão de tempo integral. Aí o levita diz, já fiz a minha parte, agora eu não vou mais atender. Aí a Bíblia diz que ele chegou perto, até chegou um pouquinho mais perto que o sacerdote. O sacerdote já viu de longe, já passou lá para o outro lado. Dá a entender o texto seguinte, que o levita quando viu, diz assim também o levita quando chegou ao lugar e o viu, parece que chegou mais perto do que o sacerdote, olhou e viu a situação, e aí atravessou e foi para o outro lado e seguiu o seu caminho. Aí, o que vai doer agora, é que Jesus vai contar a história, contando para os judeus, que veio um samaritano. Talvez eles, quando Jesus estava contando, esperavam que Jesus contasse, chegou o samaritano, e o samaritano pegou uma espada e acabou com o cara. Era isso que eles queriam ouvir. Mas Jesus vai contar o seguinte, o samaritano, que os judeus não gostam, chegou perto daquele homem, socorreu ele. E os judeus não gostavam dos samaritanos, porque os samaritanos eram judeus mestiços, raça misturada, que eram do reino do norte, que foram levados para o cativeiro da Síria. Anos depois, Israel foi levado para o cativeiro lá na Babilônia. E aqueles poucos que ficaram,
começaram a se casar com outros povos e nações que eram proibidas. E houve uma mistura religiosa. Então os judeus se consideram os puros na sua religião. E eles detestavam os samaritanos. E é exatamente os samaritanos, amados. Um samaritano que chega, abaixa-se, olha, examina as feridas. E ele usa duas coisas. A Bíblia diz que ele usa um azeite, ele coloca para amolecer as feridas. E ele deita vinho também, para que aquele vinho matasse algum tipo de germe, bactéria. E a Bíblia diz que ele pega esse homem, e ele coloca em cima da sua cavalgadura, em cima do seu animal. Aí eu entendo o seguinte, que ele coloca aquele homem em cima do seu animal, e ele vai caminhando a pé, cansando. Podia ter ido na boa no seu carro, mas ele vai a pé. E ele oportuniza aquele homem que está precisando de ele ir bem, para poder levar até um lugar de socorro. Interessante que ele para de fazer o que está fazendo. E ele dedica para o outro. Casa de paz é isso aí, eu vou deixar um dia da semana ou 2 dias na minha casa, eu vou lá dedicar na casa de alguém, vou lá orar com alguém, vou lá abençoar a vida de alguém, vou investir o meu tempo durante 7 semanas mais uma, eu vou investir na vida de alguém. Foi exatamente o que esse homem fez. Ele não apenas deu o seu animal, o seu carro, o seu meio de transporte, ele deu o seu recurso. Ele usou o seu remédio. Ele usou o seu alimento. Ele usou a sua bebida. E ele dá para alguém, ele investe em alguém, ele fica sem, mas ele dá para o outro. Quem realmente precisa. Meus amados, esse homem, ele sentiu compaixão do caído. Quando nós estamos preparando como casa de paz, semeadores da paz, nós devemos sentir compaixão pelo caído. Deus não vai nos enviar os prontinhos, mas sim realmente aquele que está precisando. A Bíblia diz que ele desceu da sua cavalgadura, do seu cavalo. Meus amados, esse homem não teve orgulho no seu coração, nem nojo. Ele não desceu também e começou a xingar aquele homem, viu, está aí, deixou Deus, cometeu um pecado, cometeu uma coisa errada na sua vida, e tem pessoa que cometeu uma coisa errada, ficam carimbando, a vida inteira carimbando. Só porque teve um erro na sua vida, e quem já não errou? Ele não chega lá e só, viu, seu miserável, viu? Desobedeceu, pecou, agora está aí, ó, quase morrendo. Ele não chega acusando. Pelo contrário, ele vai socorrer, ele vai ajudar. Lembra-se do Senhor Jesus na cruz do Calvário? Quando um dos malfeitores está na cruz e diz, Senhor, se tu és realmente o Cristo, desce da cruz e nós vamos crer em ti. Zombava de Jesus. O outro não, disse, nem sequer tu teme a Deus. Nós estamos aqui cometendo os nossos crimes, pagando pelos nossos delitos, os nossos erros. Mas ele não tem crime nenhum, não tem pecado nenhum. E ele diz para o Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus diz, eu não, seu miserável, seu sem vergonha. Olha quanta coisa de ruim você fez para as pessoas. Não. Jesus diz amorosamente para ele, hoje te digo, tu estarás comigo no paraíso. Perdão imediato. A gente precisa, irmãos, aprender a perdoar. Porque nós precisamos de perdão. Amém? Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme Filipenses 2,5 diz, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aquele homem tinha um sentimento, uma dedicação, um carinho, se importava. Quero frisar também, amados, que amor não é sentimento. Amor não é sentimento. Eu digo, tem parte assim maligna de fazer o ser humano entender que amor é sentimento. Amor não é sentimento, é atitude. O marido vai amar, vai mostrar que ama a sua esposa através de atitude. A esposa vai mostrar que ama o seu marido com atitude. Os filhos vão mostrar que amam os seus pais com atitude. Os pais vão mostrar que amam os seus filhos com atitude. São atitudes. E não é sentimento. Eu senti, é bom para a poesia, para as canções. Apenas o amor relatando e significando o sentimento. Mas amor é atitude. Tanto que quando o Senhor Jesus amará o próximo como a ti mesmo, e esse homem ele está tendo atitude. O que Deus quer de nós, meus amados, é atitude. Casa de paz é uma atitude de ser igreja. Não é apenas ir na igreja, mas é ser igreja. Eu gosto de dizer sempre que
A gente diz, estou indo na igreja. Não, na realidade nós somos a igreja. Nós nos reunimos como igreja. Tanto que nós estamos hoje, é o terceiro culto que nós estamos fazendo, né? Uma igreja cheia, abençoados, todos com sede de Jesus, muitos apriscos aqui reunidos, aliás, todos os apriscos reunidos hoje à noite aqui, amém? No segundo culto, no terceiro culto, no primeiro culto, os apriscos se reunindo. Domingo é o dia das reuniões, de nós nos reunirmos para adorar o Senhor. E aí, meus amados, nós somos chamados para fazer que nem esse homem untou-lhe as feridas. Aquele homem, meus amados, estava preparado, ele estava preparado, e nós estamos nos preparando como casa de paz, para nós irmos e para fazermos a diferença. E a pergunta para encerrar nessa mensagem: quem você é? Tem 5 homens aqui, tem 5 personagens. Temos o homem que caiu, foi machucado, ferido, roubado e assaltado. Nós temos os assaltantes, os roubadores que tiraram, sugaram, extraíram. Nós temos o sacerdote que não se interessou. Nós temos o levita que se interessou um pouquinho a mais. E aí nós temos o samaritano que se interessou totalmente. E eu chamo a atenção para uma coisa do samaritano. Ele ajudou, ele tirou todo o seu dinheiro e muito mais do que o seu dinheiro. Tanto que ele diz o seguinte: quando eu voltar, eu pagarei tudo aquilo que tu gastar com ele. O que ele deixou dava para tratamento de 1 semana ou 2 semanas. E ele diz, eu vou voltar. Ele tinha interesse, quero saber como é que ele está depois. Acompanhamento, casa de paz, acompanhamento. Interesse pela vida do outro. E aí Deus quer nos conduzir e nos levar, exatamente, meus amados, para executar e fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Hoje pela manhã ministrarmos o que não agrada a Deus, o que entristece Deus, o que entristece o Espírito Santo e o que agrada a Deus. E aí Deus hoje nos traz essa noite exatamente o que Ele quer que nós sejamos. E a pergunta fica para você: quem eu sou? Pastor, eu não sou ainda como samaritano, mas em nome de Jesus, hoje à noite eu tomo uma decisão. Eu vou ser como samaritano. Meus amados, eu fico imaginando se todos nós aqui, e todos nós, cada um, montar uma dupla com o outro, dentro dos apriscos, pela organização através dos líderes de aprisco. Nós organizar. E nós chegarmos assim, mas pastor, a igreja já não comporta todo mundo. Já não comporta, tem que fazer 2 cultos. Hoje foram 3 cultos. E como é que a gente vai fazer? Nós vamos para onde que nós vamos reunir todo mundo? Porque depois que terminar as 8 semanas, 7 semanas mais uma, nós vamos reunir num espaço muito grande e vamos fazer aquela grande festa. Pois eu já profetizo, amados, que nós não vamos reunir lá na Sociedade Ginástica, nós já vamos estar no novo templo. Amém? Nós vamos para lá, porque Deus nos deu aquele lugar com grande propósito. E a cidade está precisando que nós sejamos igreja. Amém? Que nos levantamos para ser igreja. Que nos levantamos para fazer diferença. Que você faça diferença aonde Deus te colocar. Há pessoas que Deus colocar diante de você. Você faça a diferença. Viva nesse mundo, mas marque através de ir e socorrer quem precisa. Vamos, meus amados, ser usados por Deus. Esses homens que Jesus enviou em Lucas capítulo 10, capítulo 11 também, não eram homens preparados. Mas lembre-se que Jesus é o seguinte: aonde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio de vocês, junto com vocês. Quando os discípulos foram organizados de 2 em 2, não foram eles que entraram apenas. Jesus entrou com eles naquela casa. A Bíblia diz que os discípulos voltaram depois, extasiados, com tanta alegria no coração. A alegria era tão grande que não cabia no coração deles. A Bíblia diz que eles voltaram possuídos de uma alegria tão grande. E eu digo, é isso que vai acontecer com você. É isso que vai acontecer na tua vida. Uma alegria tão grande, porque Deus vai usar a sua vida. E Deus tem prazer de usar a nossa vida. Deus não quer usar os anjos, os arcanjos, os querubins. É nós mesmos. Aí eu lembro, gosto muito da história do pastor Danilo, que contou, que ele fez a campanha lá na igreja, e um jovem, na igreja, muito jovem ainda, mocinho, ele chegou para o pastor e disse, pastor, eu estou fazendo uma casa de paz, na casa do meu discípulo. Aí o pastor estranho, mas discípulo, mas então ele já está na igreja, já está vindo na igreja, então não precisa fazer casa de paz na casa dele. Ele disse, não, pastor, na casa dele não precisa, mas o pai dele precisa. O pai dele não conhece ainda Jesus, e o pai dele tem muitos problemas. E aí nós começamos
E assim, pastor, olha o que aconteceu. Nós fomos lá, primeira noite, ministramos a palavra e orei pelo pai dele. E assim, o pai dele é cego. Aliás, o pai dele foi cego, porque nós oramos de noite, e no dia seguinte o pai dele acordou, abriu os olhos já enxergando. Deus operou milagre. Sabe por que acontece milagre, irmãos? Porque a gente obedece, a gente faz, a gente vai. E aí o Senhor vai cumprindo a palavra dele. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Deus honra a palavra dele. E Deus quer usar poderosamente a vida de cada um de vocês. Amém? Então nós vamos unir em força, vamos montar duplas, nós vamos ir e vamos ser samaritano. Amém? Nós vamos ser o samaritano. Desses 5 homens mencionados na Bíblia, 5 personagens, eu quero ser o samaritano. Quem você quer ser?